SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Começa aqui mais um Floripa em Foco com o SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Santa Catarina. É o Sindicato dos Professores de Santa Catarina, né? Que está aqui no Floripa em Foco toda quarta-feira, a partir das 2h30 da tarde. E é com muito prazer que recebemos pela primeira vez no Floripa em Foco do SINT o atual diretor jurídico do sindicato, o professor Marcelo Speck da Rosa. Bem-vindo, professor, tudo tranquilo? É um prazer. O prazer é nosso estar podendo colaborar, né, com informações para a nossa categoria. Muito bem. Só um pequeno esclarecimento, a voz do Marcelo é essa mesma, né? Teve um problema nas cordas vocais há uns 8 anos, até provocou a sua aposentadoria. Exatamente. Devido às condições de trabalho que não são colocadas pelo Estado. Né? Foi uma coisa laboral isso, Não, você não pode dizer que foi específico disso, mas pode ter contribuído e muito, trabalhando em beira de praia, ou então no meio da rua, porque não tinha local para ministrar aula de educação física. Ou uma sala superlotada também. Isso sempre, né? Isso sempre era uma constante nas nossas escolas, salas com grande quantidade de alunos. Superlotação, né? E as turmas cada vez mais endiabradas, vamos dizer assim, né? Os alunos de hoje não são os alunos como eu fui, como você foi, ou como nossos pais foram. Né? A evolução leva a mudanças. E, infelizmente, em alguns casos, não para melhor, né? Não para melhor. Muito bem. O departamento jurídico do SINT deve ser um dos mais atuantes dentro do sindicato, né? O que mais tem demanda é o departamento jurídico, não é? A demanda, ela é diária, né? Com casos desde uma simples retirada de um benefício, como também de um impedimento de uma cesariana, de uma gravidez de risco, que são coisas que a gente tem que estar buscando na justiça para que o nosso professor, né, tenha o direito à saúde, aos direitos em si, que são retirados todos os dias, né? Sim, e tem umas lutas, além das gravidezes, né, vamos dizer assim, tem lutas gerais que envolvem todos os professores. E uma questão comum é a tal da folha de pagamento, né? As faixas salariais, o piso do magistério, isso atinge todos, né? Com a instituição do atual piso do magistério, né, nós tivemos uma briga que já se estende desde 2008, quando foi instituído o piso. Na época, a primeira situação foi quando o governo Lula vetou do projeto um artigo que punia quem não pagasse, dando total liberdade para que eles fizessem o que quisessem com o piso do magistério. E você não tendo punição, automaticamente você tem a liberdade de fazer o que quer. Né? Santa Catarina não foi diferente. Tanto é que Paulo Bauer, na época, então secretário de Educação, assinou junto com o governador a ADIM de inconstitucionalidade da lei. Dizendo que era inconstitucional criar o piso do magistério. Criar o piso do magistério. Paulo Bauer fez isso. Fez isso. Tudo bem. Em 2011, naquele período anterior àquela greve histórica que nós tivemos aqui em Santa Catarina, do magistério. 62 dias, não? Foram 62 dias com mais de 90% de adesão. Né? De adesão. Certo. Escola não funcionava, né, nesse estado. Em 2011. Em 2011. Então, o que aconteceu? O Supremo julgou a constitucionalidade da lei e, com isso, o direito ao piso na carreira. E aí o que aconteceu? Né? O governo do estado não acatou a decisão. Nós entramos em greve, né?
durante esse período de greve. Ele retirou a nossa regência, mudou a tabela salarial, que ela tinha uma diferenciação entre os níveis, né? Entre os níveis e as referências. Para você ter uma ideia do início, lá do 1A, que é quando você ingressa com o magistério, ao doutor no último nível, que era o G, dá uma diferença de 185%. Né? Dava. Hoje ela não chega a 70%. Né? Então, foi uma retirada, eu digo, um confisco no salário do professor. Principalmente os que já tinham uma carreira mais avançada. Sim, exatamente, porque, só exemplificando, eu vou... E, bom, propriedade, porque conheço a minha esposa, com, né, pós-graduada, 26 anos e meio de magistério, tem uma diferença de R$400 para quem está iniciando hoje. E ela é o quê? Doutora já em educação? Não, ela é pós-graduação. Pós-graduada, né? Com 26 anos de carreira, ganha R$400 a mais do que um iniciante na carreira. Exatamente. Então são esses absurdos que fizeram com a nossa tabela, né? Naquele fatídico 13 de julho, que faz com que nós estejamos sempre, né, onde o governo está, nós estamos lá, manifestando nosso repúdio, né, a atitude dele naquela época e as atitudes que se seguiram ao longo desses anos, né, que não são poucas. Uma das coisas que foi decidido naquela plenária que finalizou a greve, foi que os professores de Santa Catarina estariam em todos os lugares onde o governador e os deputados assim estivessem, manifestando repúdio pela retirada do direito ao piso na carreira do professor, né, dos trabalhadores em educação. Então, semana passada, não era o governador, mas era o secretário estadual de educação, né, que fez parte de toda aquela negociação de 2011 e acabou assumindo no lugar do Tebaldi quando ele caiu. Certo. Né? Estivemos em Laguna colocando a nossa manifestação. Mas o interessante no tudo, que enquanto nós estávamos na escola Comendador Rocha, em Laguna, e ele conversando com os professores, e nós quietos, escutando o que ele tinha para nos dizer, né? Uma das professoras, claro que ninguém tem sangue de barata, proferiu uma palavra lá que ele não gostou e ele pediu que nós nos retirássemos da sala. Em silêncio, lá uma professora falou uma coisa. Isso. Que ele só queria falar naquele momento com os professores da escola, como se nós não fôssemos professores e não pudéssemos estar ouvindo a fala dele dentro de um prédio público. Mas é típico dele. Ah, é? Quando ele é desafiado, ele perde a estribeira. Né? Mas o que nos chamou a atenção foi que ele veladamente colocou que tão logo terminasse o pleito eleitoral, ele está com o projeto pronto de descompactação da tabela salarial. Essa que ele compactou em 2011 e prometeu ao longo de 2012, 13 e 14 fazê-la descompactar. Né? Tem o projeto pronto e depois da eleição... Né? E também sobre a meritocracia. Vamos conversar primeiro sobre a descompactação, do que ele coloca, porque em todas as reuniões onde nós participamos, ficou sempre muito claro o desejo e a intenção do Estado em incorporar a regência de classe, que é aquela gratificação que o professor tem por estar em sala de aula. Incorporar isso ao salário? Ao salário, como forma de descompactação. A regência não vai para a aposentadoria, é bom? Não, ela vai. Ela vai para a aposentadoria? Ela vai. Mas quer botar nome de salário e dizer que isso é aumento? Como piso. E isso como descompactação. Nós dizemos o seguinte, né, é tirar de mim para dar para mim mesmo. Porque é uma coisa que eu já tenho. Esses 25%, no meu caso,
né? Eu tenho ele, independente do valor do piso, mais 25%, que vai incidir sobre o valor do triênio, somando piso, né, o teu vencimento mais a regência, dá um valor, você calcula o valor do seu triênio. Sobre isso. 3 ou 6% sobre isso. Automaticamente incorpora a regência, diminui o valor do triênio. Então já tira 2 vezes. Né? E é dessa forma, porque em momento algum ele manifestou uma outra forma de descompactação. Né? Então acreditamos que essa descompactação que ele coloca venha com a incorporação da regência, ou seja, uma retirada de um direito, né, conquistado com muito suor, muita luta pela categoria. E há muito tempo, porque isso já vem lá dos anos 80. A regência de a corte, regência. Né? E ainda, ao mesmo tempo, colocou que, né, quando indagado, só abrindo um parênteses, sobre o decreto da progressão, ele diz que só não retirou ainda por culpa do CINT. Né? Quer tirar a progressão também? Porque a progressão, o decreto da progressão fala que você, tendo uma falta injustificada, independente de que tipo de falta, ela sendo injustificada, você não consegue progredir, que são nas referências. E com isso, né, ele culpou o CINT, que o CINT não quis acordar. Mas qual era o acordo dele? Eu retiro o decreto da progressão, né, se vocês aceitarem o fim da regência de classe, ou a incorporação da regência de classe. E isso é lógico, nós não vamos, não dá para aceitar. E nós não vamos levar. Aí fomos muito enfáticos em dizer para ele, se você quer ter essa atitude, tenha você, não com a nossa conivência. E aí mais umas, né, que... Inclusive, professor, onde é que eu vi? Foi na televisão, no telejornal, de que o Ministério da Educação fez uma coletiva semana passada anunciando os índices, e Santa Catarina ficou abaixo, está descendo o negócio lá, né? O índice de aprovação, o índice de aproveitamento, está tudo, mas o discurso que a gente ouve aqui é de que a coisa está melhorando, né? Cada um fala uma abobrinha, né? Exato, é uma gangorra, né? E que Santa Catarina, como vem sendo anunciado nos programas aí né, partidários, explanando sobre seus candidatos, é que Santa Catarina está às mil maravilhas. Né? Tudo cresceu. Se houve um crescimento do Estado, como é que ele não pode fazer a tão desejada descompactação sem mexer numa regência? E aí, falando nos índices que você mencionou, né, da educação, onde Santa Catarina teve uma queda com a forma como eles instituíram o ensino de 9 anos, essa queda já era anunciada. Por quê? Porque quando você coloca, e foi esse governo, que é uma continuidade do anterior, né? Que colocaram lá em 2007 um ensino de 9 anos, extinguindo o ensino de 8, né? Não deixando quem estava concomitantemente para que terminasse cada um nos seus ciclos. E depois começar o outro a implantar, né? A implantar em grades paralelas. O que acontece? Culparam, e o secretário falou isso na entrevista na TV, que era porque Santa Catarina não tinha repetência, que tinha avanço progressivo. Mas esse avanço progressivo foi criado por eles. De 8 para 9 anos. E aí botou todo mundo. Você entrava no primeiro ano do ensino fundamental. Ficando 7 anos, saía lá. E iria. Sabendo ou não sabendo, aprendendo ou não. Tanto é que hoje nós temos, pela questão da não repetência, alunos que estão chegando em 7º, 8º ensino médio, com uma leitura muito pequena. Porque não conseguiram acompanhar os anos. E aí, quando você não
não estabiliza. Retoma onde você não sabe, para daí sim, né, com o conhecimento adquirido, você ir numa crescente, você vai sempre na pendenga. Né? E é esse tipo de educação que Santa Catarina estava fornecendo. Muito bem. Professor Marcelo Speck da Rosa, que é o diretor jurídico do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação em Santa Catarina, falando aqui no Floripa em Foco do SINT, que acontece às quartas-feiras a partir das 2h30 da tarde. E como é a primeira vez que o professor vem aqui conosco, nesse momento a gente vai fazer um breve intervalo, tomar um golinho de água e já voltamos agora para falar sobre a questão da meritocracia, né? Meritocracia. É só um instante e voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT. Nesta semana, com o diretor jurídico do sindicato, o professor de Educação Física aposentado, Marcelo Speck da Rosa, que é lá de Criciúma, mas vem seguidamente aqui para a capital, né, para atuar junto ao SINT. E uma coisa que o professor estava comentando é que tem que conversar olho no olho, né, com o governo do estado sobre a questão da meritocracia. O que estão querendo com esta meritocracia? Já está implantada? Vai ser? Está em discussão? Como é que está a meritocracia, professor? Bom, segundo o professor Deschamps, atual secretário de Estado da Educação, ele colocou também nessa escola, lá no município de Laguna, que é um dos projetos e que também está pronto, é a meritocracia, a instituição da avaliação de desempenho da escola e dos professores. Da escola, segundo ele, através de um projeto que a escola vai desenvolver e vai ter metas a serem atingidas. E estas metas serão avaliadas pelo corpo diretivo, ou seja, da própria escola, cargos comissionados, os cargos comissionados, e também da comunidade, né? E que também os professores serão avaliados. Também serão avaliados, terão sua avaliação individual. Feita por quem? Pela comunidade e pelo corpo diretivo, os diretores. Com isso, né, para nós enquanto sindicato, nós somos contra essa avaliação. Por quê? Porque não se avalia a instituição. Se avalia a escola. Se avalia a escola localmente, com aquelas condições precárias de trabalho que nós temos. Não se avalia o diretor, não se avalia o gerente regional de educação,
não se avalia o secretário de Desenvolvimento Regional, não se avalia o secretário estadual de Educação e não se avalia o governador. Então é uma coisa imposta de cima para baixo. Para pegar os da ponta lá embaixo. Que vai justamente fisgar lá na ponta. Né? Se você faz uma avaliação institucional, onde todos os setores são avaliados, tudo bem. Agora, quando você faz somente num setor, e que é a base de tudo, e com as condições precárias que o Estado nos coloca, aí fica difícil. Né? E também tem a questão da avaliação para o professor da assiduidade. Da? Assiduidade. Assiduidade. Se, por exemplo, faltou, pronto, perde pontos. Perdeu pontos, perdeu o prêmio. Que ele disse que vai ter um prêmio para os melhores colocados. Para quem conseguir atingir as metas estipuladas. Né? Então, para nós, a gente coloca, nós vamos ter aquele assim, é o professor padrão. Todo mês vai ter um quadrinho na escola do professor padrão. Certo. E para que eles querem avaliar isso? Para dar prêmio ou tem algo mais? Não é só para dar prêmio, né? Para que essa avaliação de meritocracia, meritocrática? Eu penso que uma das principais causas é para diminuição de custo. Por quê? Porque com a avaliação do professor na ativa, findando a regência e esse prêmio para tentar mascarar o final dela, o que vai acontecer? Nós aposentados, como é que ficamos? Se nós não temos quem nos avalie, porque nós não estamos já mais vai sair escola, perdendo já vai sair perdendo na saída. Então, é o fim da isonomia e a paridade salarial. Né? E o secretário de Estado já não está sabendo que tem que incluir pelo menos os aposentados nesse coletivo? Ou ele não... Não, porque ele deve saber, né? Ele sabe. Ele é uma pessoa inteligente, né? Embora não sendo da educação, porque nunca é da educação quem assume a Secretaria de Educação. Nunca é um técnico. Nunca é um técnico. Por exemplo, nós tínhamos o Bauer, que, pelo que eu sei, não é coisa nenhuma. Não tem formação nenhuma. Nós tivemos o Tebaldi, que era um engenheiro sanitarista. Nós temos Eduardo Deschamps, que é engenheiro eletricista. E ele tem uma universidade? É dono de uma universidade? Não, é impressão? Não, ele foi reitor na FURB. Isso, então foi, tá bom. E quando perdeu lá, veio para cá. E também não é privilégio da pasta da educação, né? Infelizmente. Não é, infelizmente. Né, professor? O que mais se vê aí é gente incompetente gerindo nossas vidas aí, né? Exatamente. Muito bem. E como é que os professores, telespectadores e internautas que nos acompanham podem ajudar a fortalecer a luta nesse momento, professor? O que eles podem fazer assim na sua localidade, pensando globalmente? Eu penso que é cobrar do sindicato, cobrar da direção estadual, que nós tenhamos a assembleia antes das eleições e não lá no mês de novembro. Tem uma assembleia marcada? Para dia 12 de novembro. 14 de novembro? 12 de novembro. 12 de novembro. Né? Depois que tudo já tiver acontecido, eu penso que tem que ser, nós vamos ter uma reunião na próxima segunda-feira. Eu vou estar colocando este ponto para a direção, para que a gente possa, sim, chamar a Assembleia Estadual antes das eleições. Tem possibilidade? Tem, porque greve? Você pode chamar. Não, a greve para este ano, ela se torna difícil. Sim. Agora, se me vem com um pacote desse, de retirada de direitos, né, implementação de uma meritocracia da forma como ele pretende, também não se descarta. Certo. Não se descarta. E possibilidade de antecipar a Assembleia, o professor acha que tem? Tem, eu penso que tem. Nós temos a mídia hoje, ela é muito rápida. Né? A gente tem acesso fácil à informação, é instantâneo. Né? O que eu falo contigo agora, né? Todos seus filhos e netos podem acompanhar em Criciúma. Podem estar acompanhando em Criciúma tranquilamente. E até, né, o pessoal lá dos amigos de Dionísio Cerqueira, lá no extremo, estão acompanhando instantaneamente. Muito bom. Professor, olha, o nosso tempo voou. Foi um prazer conhecê-lo, né? Espero nos vermos mais vezes. O Cinti
Está aqui no Floripa em Foco sempre às quartas-feiras, a partir das 2h30 da tarde. Toda noite, todo dia tem reprise do Floripa em Foco, a partir das 10 da noite, tanto aqui no canal 4 da NET, como pela internet, né, para ser assistido no planeta inteiro. E eu queria finalizar também dizendo, professor, que, assim, o site do Sint, que é o contato com o departamento jurídico, é www.sint-sc.org.br, né? Lá tem link para acessar o departamento jurídico, o professor Marcelo e tudo, né? Exatamente. Faltou mandar um alô, um agradecimento, um abraço para alguém para fecharmos? O agradecimento e parabenizar todos os professores que neste 7 de setembro manifestaram repúdio aos inimigos da educação, aqueles que nos retiraram os direitos lá em 2011 e querem retirar mais ainda. Então, a estes valorosos professores que estiveram nos desfiles manifestando a sua indignação, o nosso grande abraço. Muito bem. Obrigado mais uma vez pela presença e você, telespectador internauta, pela audiência na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.